Graças e paz, irmãos. Amém. Peço que os irmãos abram a Bíblia em Tiago, capítulo 1, versos 5 a 8. Epístola de Tiago, capítulo 1, versos 5 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a dá liberalmente, e nada lhes improspera, e se-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e também da terra. Como igreja, querido Deus, estamos aqui pedindo a Tua graça, pedindo a unção do Teu Espírito Santo, para que possamos, Senhor, ouvir a Tua palavra. Usa-me, Senhor Deus, como canal, como instrumento para expor aquilo que Tiago, Senhor, escreveu, inspirado pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor, Pai querido, assim como o pastor, Senhor, acabou de orar, venha abrir os nossos corações. Pai Santo, mude a nossa visão em relação ao sofrimento. Conceda-nos, ó Pai querido, sabedoria. Conceda-nos, Senhor, estratégias para viver neste mundo mau. Que o Senhor venha agir neste momento a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como você reage às adversidades? Qual é a sua reação diante dos sofrimentos? Se hoje o nosso governo, ele invadisse e começasse a perseguir os cristãos, se ele matasse os seus familiares, se ele tirasse tudo que você tem, como você reagiria? Qual seria a sua reação diante disso? Ou outras questões do nosso dia a dia. Quando você é mandado embora, qual é a sua reação? Quando você é assaltado, qual é a sua reação? Quando você é injustiçado, qual é a sua reação? Como você reage a todas essas provações? Nós acabamos de cantar que Deus dá oportunidades para nós crescermos em fé, não foi? Não foi isso que nós acabamos? Como você reage a todas essas coisas? Os irmãos, para quem Tiago escreveu, passaram por todas essas coisas. Eu vou dizer aos irmãos, a resposta deles foi negativa. Eles não souberam lidar com as provações, com as perseguições. E eles começaram a murmurar diante do Senhor. Eles não sabiam fazer as perguntas corretas diante do sofrimento. A única coisa que eles falavam era murmúrios diante do Senhor. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que essas coisas vêm sobre mim? Afinal, eu sou o teu servo. Os irmãos não souberam passar por isso. E Tiago, ele escreve a sua carta, como nós vimos no sermão passado, diante dessas circunstâncias. Ele diz o seguinte: sabe o que vocês precisam fazer? Se alegrar diante do sofrimento. Porque o que vocês estão passando, pelo que vocês estão passando, serve para vocês crescerem. Serve para vocês serem maduros. Visando o quê? Que você seja perfeito. Que você seja uma pessoa íntegra. Que você não tenha nenhum tipo de deficiência. Ou carecer de alguma coisa. Então, Tiago, ele continua o texto que nós acabamos de ler. Ele diz o seguinte: mas não é só alegrando que você tem que passar por isso. É com sabedoria. Você precisa de sabedoria para você passar por todas essas adversidades. Porque é com sabedoria que você faz as perguntas corretas para o Senhor.
Quando vem algum sofrimento diante de nós, nós não temos que falar, por que comigo, Senhor? A pergunta correta é, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Por que eu fui mandado embora? O que o Senhor quer me ensinar? Por que eu estou passando por sofrimentos? O que o Senhor deseja com isso? E ele já respondeu, a sua perfeição. Ele deseja que você seja íntegro. Porque Tiago, o que ele está dizendo é o seguinte, que a sabedoria, irmãos, ela não é só um aspecto intelectual que uma pessoa estuda e nós falamos, essa pessoa é sábia. Não é. Sabedoria é mais a ver com prática do que com conhecimento. Quer um exemplo? Na universidade você vê professores mestrados. Os meus professores da universidade eles são livres docentes. São como anjos, né? Se você olhar, é um grau muito elevado. É doutorado, você nem sabe mais, né? Tanta vírgula, professor, mestre, sei lá do que. Está no 10º casamento. Que sabedoria é essa? Quando vem algum problema, normalmente o pastor tem, os professores, eles têm dificuldade com a bebida. Não, mas eles são muito inteligentes, mas não são sábios. Uma coisa é você ter o acúmulo de conhecimento, outra coisa é você usar isso na prática. E é o que o Tiago está falando aqui. Vocês não sabem lidar com o sofrimento. Vocês não sabem reagir a isso. E Tiago, provavelmente, lendo o Sermão do Monte que estamos expondo aqui, na pessoa do Daniel, ele diz o seguinte, sabedoria é um tipo de vida que persegue a justiça, o amor e a paz. Isso é sabedoria. Ao longo de linhas morais apropriadas, isto é, sem recorrer à violência ou linguagem hostil. Em outras palavras, sabedoria é saber suportar os sofrimentos com a ética de Jesus. Quando todo o contexto está dizendo para você agir de forma contrária. O mundo está lá, te assolando, e você está saindo lá. Qual é a sua reação normal? Responder com raiva, com xingamento, com um palavrão. Aí você lembra, sabedoria é o contrário, eu ajo diferente. Isso é sabedoria. É quando você está passando por um sofrimento, o mundo está te odiando, e você responde, eu te amo. É quando você quebra a expectativa. Só para ilustrar o que eu estou dizendo, o que é sabedoria, para nós entrarmos no nosso primeiro ponto, um rapaz, eu acho que isso aí chegou a divulgar porque estava no YouTube, e um rapaz ele chegou a matar muitas pessoas, se eu não me engano 40 mulheres. E muitas pessoas chegavam a esse homem e diziam, eu te odeio, você merece ir para o inferno. E várias palavras que não são pronunciáveis em um culto solene. E não, também nem aí fora, tá? Não estou diminuindo. Mas xingando aquele homem, falando mal, você não presta, você é um lixo. E chegou um cristão e falou o seguinte, tudo que eles estão falando eu poderia dizer a você, mas por causa do meu Senhor Jesus Cristo, eu te perdoo. E aquele homem começou a chorar. Porque diante de um contexto, sabe quando a massa está fazendo com que você haja de uma forma e você sabiamente age de outra forma? É isso que Tiago está falando. Vocês estão indo pelo povo, o povo está murmurando e você está indo junto. Não, eu tenho que saber reagir às provações. O que Tiago está falando é o seguinte, vocês não têm sabedoria, mas vocês precisam de sabedoria para vocês passarem pelo sofrimento. Então, o tema dessa noite é, em meio às provações, é necessário sabedoria. A pergunta é, como receber sabedoria? Como eu recebo sabedoria? Em primeiro lugar, pedindo a Deus, o doador. Veja o que diz Tiago no verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a dá liberalmente, e nada lhes improspera, e se-lhe-á concedida. Tiago ordena que os irmãos peçam sabedoria, porque eles necessitavam dela.
Embora na nossa versão aqui tenha uma condição, uma hipótese, se não tiver, faça alguma coisa, a ideia aqui de Tiago é que realmente faltava sabedoria para eles. Não é uma condição apenas, é uma condição real. O que Tiago está dizendo aqui para eles é o seguinte: eu vou falar algo para vocês aqui, e é verdade, vocês não têm sabedoria. Vocês estão respondendo mal ao que Deus está fazendo. Então, a ideia aqui de necessidade traz a ideia de uma figura bancária. É uma figura bancária. A ideia aqui é de alguém falido. Vocês são falidos de sabedoria. Em outras palavras, significa que, sabe o saldo negativo na conta? É isso que ele está falando. Num depósito bancário, numa conta bancária, vocês são falidos. Vocês não têm nada. É por isso que você pede sabedoria a Deus. E, além disso, ele diz que nós deveríamos pedir sabedoria ao Senhor, porque é uma ordem. No texto, na Bíblia, irmãos, normalmente, assim quando nós olhamos o imperativo, nós achamos que é uma ordem, né? Está lá o imperativo, faça alguma coisa. É uma ordem, nem sempre. Às vezes é um pedido, é uma sugestão. Nem sempre é uma ordem, mas aqui é uma ordem. Aqui é uma ordem. E aqui ele está dizendo o seguinte, que eles deveriam pedir sabedoria porque é uma ordem, não é um conselho. A falta de sabedoria no sofrimento não é uma opção de procurar a Deus, mas uma obrigação. É isso que ele está falando. Quando você está passando por sofrimento, você não tem opção. Você tem que buscar sabedoria ao Senhor. É sua obrigação. Mas o que acontece, irmãos? Muitas vezes quando nós estamos passando por sofrimento, a última pessoa para quem nós recorremos é o Senhor. É o Senhor. Mal recorremos a Ele. Passamos por todos os lugares. Por 5, 10, 15 psicólogos, no conselheiro, no coach. Nós vamos para todo lugar. Mas Tiago está falando, diante do sofrimento, você tem que recorrer ao Senhor. Outra coisa que esse verbo, aqui o verbo pedir, ele conota a ideia de ser contínuo. Não é só apenas um pedido. Peça sabedoria. Não. A ideia aqui é de pedir continuamente. Continuar pedindo até receber. Lembra da parábola do juiz iníquo? E do amigo importúnio? Que a viúva ela precisava que alguém recorresse ao campo dela para ela poder. Ela queria justiça. Ela ia até o juiz. E ela ia até o juiz, E o juiz, cansado daquela mulher, eu não temo a Deus, mas como você pediu tanto, toma aí. A ideia de Tiago é essa, peça muito até receber. Qual é o nosso problema? É igual o pastor estava falando da oração. Eu vim para a oração de sexta, mas eu pedi, Deus não respondeu. Continue. Continue pedindo ao Senhor até que Ele te conceda. Mas vamos sempre prestar atenção em uma coisa. Eu estou falando de sabedoria. Eu não estou falando daquele carro do ano que você está pedindo e Deus não está te dando. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando de sabedoria. Continue pedindo ao Senhor. E ele diz outro motivo pelo qual nós devemos pedir sabedoria ao Senhor. Que não é só por causa que é uma ordem, mas devia pedir sabedoria, porque Deus é o doador dela. E isso, irmãos, é lindo demais. A ideia aqui de doador, a ideia é que você é uma pessoa totalmente necessitada. A expressão que Tiago usa aqui é a mesma expressão que ele vai usar no capítulo 2, no verso 15, de pessoas que se vestem, que não tem nem roupa para vestir. É uma pessoa que vive, sabe quando a pessoa vive com a roupa furada, não tem o que vestir? É isso que ele está falando. Deus é doador. É quando você chega nessa condição e Deus vai lá e te concede sabedoria. A ideia de doador aqui realmente essa. Que Ele te dá. Ele é o que doa. E a expressão aqui tem a ideia de que Ele é o único que pode dar sabedoria. Não vai ser Freud que vai te dar sabedoria, irmãos. Não vai ser Jung, Lacan que vai te dar sabedoria. Nenhum filósofo, sociólogo. Não vai ser esses influencers, não vai ser a Anitta da vida que vai te dar sabedoria.
Não são essas pessoas de onde vem sabedoria, mas principalmente e unicamente do nosso Senhor. É Ele que te concede sabedoria. Esses dias eu estava mexendo no meu celular e um cantor muito famoso estava aconselhando alguns jovens em um show, lotado de jovens. Vocês são jovens, aproveite a sua vida, viva como um selvagem, vive como um animal. Famosíssimo. Eu quase questionei a minha amiga, essa é a sua sabedoria? Viva como se não houvesse amanhã. Isso é sabedoria? Não. Isso é sabedoria sim, mas do mundo. Uma sabedoria bestial, como se fosse um animal. Em outras palavras, o que ele estava dizendo? Viva como um animal. Sem regras. É isso que ele está dizendo. Mas o que Tiago está dizendo é o seguinte: a sabedoria verdadeira só vem do Senhor. Porque Ele é aquele que dá. Além disso, ele ilustra isso, que ele fala o seguinte: Deus é aquele que dá. E sabe como Ele dá? Olha o verso 5. Ele dá liberalmente. Em outras palavras, gratuitamente. E aqui ele diz que Ele dá sem improsperar. O termo aqui, a ideia é sem lançar rosto. Ele não lança rosto, ele não questiona. Sabe aquela pessoa para quem você dá um presente e depois a pessoa fica te cobrando? Eu te dei um presente, mas lembra aquele dia? Você não me deu nada. O que Tiago está dizendo aqui é o seguinte: quando você pede ao Senhor, Ele te dá. E Ele não vai te criticar por isso. Pode pedir ao Senhor e Ele vai te dar. Muitas pessoas, irmãos, normalmente, elas dão coisas visando lucro. E Tiago vai falar isso no capítulo 2. Quando eles pegavam e deixavam os ricos, que isso é uma das coisas que, para mim, acontece hoje, e quando for esse sermão, é uma coisa que eu quero enfatizar muito: status sociais. Os que tinham mais status, os mais ricos, podiam sentar na frente. E os pobres, se tiver um lugar, senta lá no fundo, mas se puder, nem entre. Por que eles faziam isso? Visando ele. Se eu faço isso com o rico, quando eu estiver na dificuldade, o que vai acontecer comigo? Ele vai me ajudar. Eu faço alguma coisa visando outra. Deus está falando que não. Eu dou e eu não vou te criticar por isso. Eu dou gratuitamente. A ideia aqui, irmãos, é perfeita. Por quê? Porque nos coloca como seres passivos. Eu só recebo. Em outras palavras, a sabedoria é uma graça concedida. Eu não preciso comprar por sabedoria. Eu não preciso comprar sabedoria. Eu só preciso pedir ao Senhor. Porque Ele tá afirmando. Olha o que Tiago diz. Tiago aqui é muito categórico. No final do verso 5. E se lhe há concedida. Para ilustrar o que eu estou falando, não tem como falar de sabedoria e não falar de Salomão, né? Não tem como. Então, para ilustrar o meu ponto, pensemos no jovem Salomão, que orou ao Senhor por sabedoria, o que está registrado em 1 Reis, capítulo 3, versos 5 a 12. 1 Reis, capítulo 3, versos 5 a 12, diz o seguinte: Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão, de noite, em sonhos, e disse-lhes Deus: Pede-me o que queres que eu te dê. Peça-me, é o que Tiago está falando, peça. Respondeu Salomão. Salomão é impressionante, né? De grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai. Porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração, perante a tua face. Mantiveste-lhe grande benevolência, e lhe deste um filho, que se assentou no seu trono, como se vê hoje. Verso 7. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. A ideia aqui de carecer. Salomão sabia o seu status. Ele sabia que ele não tinha sabedoria.
Diante do sofrimento dele, da pressão dele, ele reconheceu que ele não tinha. E ele continua: teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensível para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? Verso 10. Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Olha a resposta de Deus. Disse-lhes Deus: já que pedistes esta coisa. Que coisa? Sabedoria. Já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pedistes entendimento, para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente. Salomão é exemplo maior do que eu estou falando aqui. Provavelmente Tiago leu essa parte e diz: faça como Salomão. E para finalizar o verso 12, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Em outras palavras, você vai ser o homem mais sábio de todos. Ninguém vai ser mais sábio do que você, nem antes e nem depois. Você vai ser o mais sábio. Por quê? Porque Salomão colocou isso em prática. Viu que carecia de sabedoria, pediu ao Senhor, e o que ele fez? Concedeu. E é isso que ele está falando para nós hoje. O que Tiago está dizendo para nós é o seguinte: você não tem sabedoria quando vem o sofrimento. A primeira coisa que você faz quando vem o sofrimento é se desesperar e não saber como discernir, não sabe agir diante do sofrimento. Você não sabe agir diante da perseguição. Você não sabe agir diante dessas coisas. Portanto, peça sabedoria. E Deus vai te conceder. Salomão é o maior exemplo do que Tiago está dizendo aqui. E quais lições podemos tirar dessa parte? Em primeiro lugar, reconheça, irmãos, que você, muitas vezes, não pode fazer tudo. Irmãos, você não pode fazer tudo. Não pode. Ah, mas eu consigo. A ideia de você resolver os seus problemas, né? Eu resolvo os meus problemas. Ah, que legal. Você resolve os seus problemas. É Deus que te ajuda a resolver os seus problemas. Ou às vezes Ele mesmo que resolve os seus problemas. E o que muitas vezes nós fazemos é que nós somos orgulhosos, irmãos. Todos nós somos orgulhosos. E não pedimos sabedoria ao Senhor. Outra coisa que eu quero tirar de lição aqui, para nós avançarmos para o nosso próximo ponto, é que pedir ao Senhor não é errado, tá? De onde eu vim, o Felipe que usava essa expressão, uma vez eu ouvi uma irmã dizendo que ela não pede nada ao Senhor, ela só agradece. Irmão, eu nem peço nada ao Senhor, eu só agradeço, viu? Só agradeço. Por quê? Por que só agradece? Irmãos, pedir ao Senhor é você dizer a Ele que você não tem e que Ele pode dar. É você se colocar no lugar de criatura e colocando Deus no lugar de criador. Porque quando você não pede, significa o quê? Que eu já tenho. Não, irmãos, temos que pedir. Qual é o problema? Por que ela falou isso? Em resultado daquela ideia que você tem que determinar as coisas para Deus. Determina que Deus faz. Não, não tem isso. Você pede. Se Ele quiser te conceder, Ele vai te conceder. Então, irmãos, pedir não é errado. Peça ao Senhor e peça por sabedoria. Nós estamos em um contexto onde as escolas estão sendo massacradas. E vocês estão acompanhando, vocês estão por dentro. Então, não preciso desenvolver isso. Como agir? Peça sabedoria. Peça sabedoria ao Senhor. Peça sabedoria porque Ele promete que dará. Próximo ponto. Então, eu já sei que para receber sabedoria, eu tenho que pedir ao Senhor. E o que mais, Tiago? Creia. Ou como eu recebo a sabedoria? Crendo na promessa do Senhor. Olha o verso 6 a 8. Peça, porém,
com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. A ideia de fé aqui, irmãos, o que Tiago está dizendo é que não é qualquer fé. O texto aqui aponta para a fé que Tiago está dizendo. Peça, porém, com a fé. Que fé, Tiago? O que eu acabei de falar para vocês. Peça crendo no que eu acabei de falar. Em outras palavras, o que Tiago está dizendo é que antes de pedir, a origem da minha petição tem que ser fé. Primeiro eu creio, depois eu peço. É isso que Tiago está dizendo. E eu tenho que crer no Deus que dá. Eu tenho que crer no Deus da promessa. Irmãos, tem tantas promessas na Bíblia para nós e nós não nos atentamos a elas. Uma das promessas é essa aqui. Nós muitas vezes pedimos coisas que não ajudam em nada em nossa vida. Em nada. Ah, Senhor, eu quero aquele carro. Tá bom. Será que é isso mesmo? Não estou falando nada contra o carro, tá? Vocês têm que ter carro mesmo. E se Deus deu, louvado seja o nome do Senhor. Mas muitas vezes em nossas orações nós trocamos. Pedimos o que não é importante e deixamos aquilo que é importante, aquilo que vai nos ajudar no dia a dia, que é sabedoria, para lá. Quantas vezes você já pediu por sabedoria? E ele fala, peça crendo que Deus dá. Porque muitas vezes, sabe o que isso demonstra, irmãos? Incredulidade. Muitas vezes é incredulidade. Porque quem crê faz. Não é verdade? Hebreus 11, pela fé, Abraão agiu. Pela fé, Noé agiu. Pela fé, ou seja, o que motivava essas pessoas? Fé. Por que eu não peço sabedoria? Porque eu não creio. O que o Tiago está falando é isso. Vocês têm que pedir e crer que vai receber. E ele mostra o motivo. Ele diz o motivo por que nós temos que crer. Aqui, no verso 6, ele fala com fé em nada duvidando. A ideia aqui, a Bíblia tem muito disso. Quando coloca creia com fé em nada duvidando, não são coisas diferentes. O que significa fé? Não é não duvidar? É isso que ele está falando. O que ele quer trazer? ênfase. ênfase, peça com convicção. Não duvide que você vai receber. Não duvide, você vai receber. E por quê? Por que eu não posso duvidar? Simples. Porque o duvidoso, ele é uma pessoa instável. Olha o que ele vai falar no verso 6. O que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. O que Tiago está comparando aqui é que o homem duvidoso, ele é como a onda violenta do mar, agitada pelo vento e soprada de um lado para o outro. O que é uma pessoa duvidosa? É uma pessoa que fica para lá e para cá. Ela não chega a lugar nenhum. Isso é uma pessoa duvidosa. E isso indica a circunstância na qual a ação de duvidar ocorre. Isto é, numa alma inquieta e turbulenta. O que Tiago está dizendo é o seguinte, sabe por que vocês duvidam? Sabe por que vocês duvidam? Porque vocês são inquietos. Vocês não têm convicção. Não é dúvida. Não é a dúvida para ser instável. Eu sou instável, por isso que eu duvido. É isso que ele está dizendo. Eu sou levado pelo vento. E Tiago e Paulo traz essa mesma ideia em Efésios 4,14, que ele diz o seguinte, para que não mais sejais como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pela astúcia com quem induzem ao erro. A expressão aqui é a mesma, de uma criança. Sabe criança? Criança é engraçado, né? Você fala uma coisa para ela acredita. Aí você fala uma coisa que é contra aquilo, ela acredita também. Ela é agitada pelo vento. Tem um exemplo de um pastor que eu acho fantástico, só para vocês entenderem, que eu acho engraçado. Que ele fala assim, que o crente, como ele é instável, então qual é a moda do momento? A moda do momento é ir para o monte. Aí todo mundo vai para o monte.
Ah, não, mas qual é a moda, a moda de agora? A moda de agora é colocar neon no culto. Então vai todo mundo colocar neon no culto. Não tem estabilidade. É uma pessoa que vai para lá e para cá. É isso que ele está falando. Além disso, olha o problema disso. Sabe qual é o problema de ser uma pessoa instável? Tiago vai dizer no verso 7. Essa pessoa não recebe nada do Senhor. Você não vai receber nada do Senhor. Pessoas desse jeito. Olha a expressão que ele usa no verso 7. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. A melhor expressão aqui é receber, tá? Porque alcançar dá a ideia que você fez alguma coisa. A expressão correta é receber. Que eu não recebo alguma coisa, a ideia é de passividade. Então o que Tiago está dizendo? Você não vai receber nada do Senhor, se você duvidar. E ele acrescenta, por fim, que esse homem, ele é de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A ideia aqui, irmãos, é literalmente, a ideia literal aqui é de uma pessoa que tem duas almas. Duas almas. Eu vou usar uma expressão aqui, espero que os irmãos não se escandalizem, tá? Apesar que eu sei que vocês provavelmente já viram. No signo, acho que o terceiro signo é Gêmeos, que tem duas faces. Correto? Não sabe, né? Graças a Deus. Porque senão a gente anota aqui. A gente já anota aqui. Mas duas faces. A ideia que Tiago está dizendo é que a pessoa tem duas faces. Uma querendo ir para a direita e a outra querendo ir para a esquerda. Esse é o homem constante. Ele luta dentro de si. É como se duas forças estivessem indo para um lado e para o outro. Uma pessoa dessa, ela é inconstante em todos os seus caminhos. E caminhos, irmãos, é importante nós sabermos isso. Caminho na Bíblia é estilo de vida. É estilo de vida. Não é só na oração que eu duvido. O meu estilo de vida é assim. Eu sou inconstante em todos os meus caminhos. Eu sou inconstante em qualquer caminho. O maior exemplo disso é quando Elias vai no Monte Carmelo, vai lutar, vai afrontar os profetas de Baal e questionar os israelitas. Porque os israelitas queriam adorar o Senhor e queriam adorar Baal. O que Jesus fala? É impossível adorar os dois senhores. Porque você vai amar um e odiar outro. Uma outra ilustração que Tiago está dizendo aqui é que esse homem constante é como se estivesse cabaleando. É como se fosse um bêbado. Essa pessoa é como se fosse uma pessoa bêbada. Você já viu o bêbado andando? Ele anda retinho, né? É retinho que ele anda, né? Não. Ele vai para lá, aí parece que vai cair, né? Você até corre para segurar. Aí vai para lá, peraí, não cai, nunca cai, né? Graças a Deus que eu estou segurando ali. Mas qual a ideia? Essa é a vida. E isso é uma advertência para nós. Porque Tiago está falando o seguinte, não é só na oração. Essa pessoa é inconstante na vida dela toda. É tudo que ela faz é inconstante. Ora ela quer uma coisa, ora ela quer outra. O que nós podemos aprender com isso, irmãos? Que nós precisamos ser convictos naquilo que nós cremos. Nós precisamos ser convictos naquilo que nós cremos. Tem uma expressão no seminário que eu achei muito legal, de Acabe e Jezabel. Achei impressionante o exemplo, né? Acho que o menino foi muito feliz. Foi o pai que deu naquele momento a sabedoria. Ele falou o seguinte, Jezabel era missionária e Acabe não. Por quê? Porque Acabe não apresentava o Deus dele e nem vivia a luz dele. Mas Jezabel tinha convicção que Baal era o Deus dela. De tal forma que ela evangelizava. Ela levava os altares para que todo o povo de Israel se submetesse a Baal. Ela é um exemplo de convicção. Não é um exemplo moral, porque ela é uma idólatra. Mas ela tinha convicção. Ela tinha convicção do que fazia. E hoje, irmãos, a maioria de nós não tem convicção do que cremos. Não temos. Por isso que é importante nós sabermos quem é Jesus. E depois dessa resposta, viver à luz disso. Porque aí você para de ficar cambaleando. Aí, você parece, sabe a ideia dos sofistas?
Uma hora, o que dá mais dinheiro? Aí você vai lá para o que mais tem dinheiro. O argumento A é o principal. A ideia é que você é como um camaleão. Você pinta de acordo com o momento. E não é assim. Você tem que ser convicto. É o que Tiago está dizendo. Conclusão, meus irmãos. Para receber sabedoria do Senhor, precisamos pedir a Ele e crer em suas promessas. Entretanto, eu não quero que os irmãos saiam daqui pensando que sabedoria é apenas uma forma de viver. Sabedoria não é só isso. Sabedoria na Bíblia é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é a sabedoria de Deus. Além disso, conforme Paulo, em 1 Coríntios, ele diz o seguinte: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para nós cristãos, sabedoria não é apenas uma forma de viver, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, o viver sábio é viver com Cristo. Essa é a maior sabedoria que você pode fazer na sua vida, é andar com Jesus Cristo. Essa é a verdadeira sabedoria. Amém. Senhor Deus, eis aqui a tua santa igreja. Igreja eleita, amada. Igreja que sofre perseguição todos os dias, Senhor. Seja pela mídia, seja pelos colegas de serviço, seja pelos colegas da faculdade, seja, Senhor, no ônibus, sempre está sendo motivo de chacota por ser cristão. Entretanto, Senhor, nós sabemos que tudo isso é sabedoria humana. Nós sabemos, Pai querido, que o Senhor Jesus Cristo é o sábio. Por isso que eu peço, Pai querido, que diante de todo esse sofrimento, o Senhor nos conceda sabedoria. Senhor, nos dê sabedoria no falar. Conceda-nos sabedoria em nosso casamento. Conceda-nos sabedoria com nosso amigo de serviço, com o professor da faculdade. Conceda sabedoria para falar com os nossos filhos. Conceda sabedoria para falar com os nossos pais. Senhor, conceda sabedoria para nos submetermos à autoridade. Nos dê sabedoria para manifestar o Senhor Jesus Cristo em todas as áreas da nossa vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.